Olá, amados, sejam todos bem-vindos. Somos Podcast, começando agora mais um episódio. Você está na playlist Intimidade e Oração, onde nós fazemos um devocional, lemos um texto da Palavra do Senhor, fazemos uma breve explicação sobre ele e, ao final, nós fazemos uma oração, tá? Então, vamos lá, queridos, sem mais delongas. Hoje estaremos estudando lendo a parábola dos trabalhadores da vinha. Nós vamos verificar o que é que Deus tem a nos falar com essa parábola tão linda, tão maravilhosa. Ela está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 20, tá? Então vamos lá, vamos ler a palavra de Deus. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Então, o homem, proprietário, ele tinha uma vinha, ele foi buscar trabalhadores logo cedo pela manhã e ele encontrou esses trabalhadores e ajustou o pagamento. E o pagamento seria de 1 denário. Por volta das 9 horas da manhã, esse homem saiu e encontrou outros trabalhadores que estavam desocupados numa praça. E ele disse: vocês também querem trabalhar na vinha? Vão trabalhar na vinha? Eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores, pague-lhes o salário, começando dos últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora. E o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que eu lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Queridos, conversando um pouco sobre esse texto. Esse texto ele traz luz aos nossos olhos a questão da inveja, da bondade e da generosidade de Deus. A inveja do homem e a generosidade e a bondade de Deus. Versos antes, capítulo 19, mais especificamente do mesmo livro que é Mateus, o Senhor se encontra com um jovem rico. Ele diz: Senhor, o que é que eu preciso fazer para ter direito à vida eterna? O Senhor diz: vai vendo que tem, cumpra os mandamentos, em primeiro lugar. Ele disse: não, eu já tenho cumprido. E o Senhor disse: então vai vendo que tens e dá aos pobres. E aí pesou-lhe o coração e ele saiu. E aí o Senhor Jesus chegou
e foi interpelado. Na verdade, Pedro interpelou Jesus, dizendo: Senhor, nós deixamos casa, nós temos tudo para te seguir, o que é que nós temos direito? Aí o Senhor disse: olha, quem deixou pai, mãe, casa, campo para me seguir, receberá nessa vida 100 vezes mais, e no porvir terá direito à vida eterna. E agora, irmãos, Jesus começa a ensinar, mas os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos. E aí o Senhor dá uma parábola para explicar tudo aquilo que ele estava querendo dizer. Jesus estava falando com quem? Com os discípulos. Queridos, é natural do ser humano, embora não deveria ser, dele querer ser mais valorizado do que outras pessoas. Uma pessoa ser mais valorizada do que outra. É natural. Nós estamos falando aqui dos discípulos. Jesus tratou de uma palavra de trabalhadores que chegaram cedo, né? Chegaram cedo, 6 horas da manhã para trabalhar. 6 às 6 da tarde. E pegaram o sol e trabalharam. Mas ocorre, irmãos, que aquilo foi o que foi ajustado entre o dono da vinha e os trabalhadores. E a gente vai ver, irmãos, que aquele homem proprietário da vinha, ele era muito generoso. E ele era uma pessoa que dava muitas oportunidades. Você vê que ele foi ao campo às 9 horas, depois, né? Meio-dia, 3 horas da tarde, 5 horas da tarde. E quando ele encontrava esses homens que, embora quisessem emprego, mas não tendo ninguém que oferecesse, ele ia lá e oferecia. E interessante, irmãos, aqui no final da história, quando na hora do pagamento, é pago dos últimos que chegaram aos primeiros. E aí onde é que está a indignação daqueles que chegaram primeiro? Dizendo: Senhor, mas nós trabalhamos aqui no pesado, estava no sol, causticando o dia inteiro. É justo o Senhor pagar a mesma coisa que o Senhor pagou a nós para esses que chegaram agora? Você vê, irmãos, como nós somos capazes de esquecer da bondade para lembrarmos de nós, o que nós merecemos. A perspectiva deveria ser assim: esse dono da vinha é diferente. Como ele é generoso. Ele pagou a mesma coisa que me deu. Que homem bom. Não. O que é que tem no coração do homem, irmãos? A inveja. Por que foi que o Senhor pagou a ele o mesmo tanto que a nós? Nós trabalhamos aqui até outras horas. De manhã logo cedo até agora, o dia todo. Diz assim a palavra: esses homens contratados por último foram trabalhar apenas 1 hora. E o Senhor igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Quer dizer, ao invés de olhar a generosidade, estava olhando o que fez, achando que o que fez valia mais. Impressionante isso, irmãos, que a gente pensa que tudo que a gente faz vale mais. Fato, é verdade que eles trabalharam mais? É verdade. É verdade que eles trabalharam por mais tempo? É verdade. Mas é verdade também que o dono da vinha acertou 1 denário. Ele acertou um preço antes de ele trabalhar. Aos outros ele disse: pagarei o que for justo. Eu pagarei aquilo que for justo. Então, queridos, veja. Quando Pedro perguntou a Jesus: o que é que a gente vai ganhar? Nós deixamos tudo. O Senhor disse: vai ter nessa vida 100 vezes mais. Se não porvir, vai ter direito à vida eterna. E aqui o Senhor está tratando de quê, irmãos? Aqui exatamente o Senhor está tratando do coração dos discípulos, que não poderiam ter inveja. Porque a graça de Deus, o favor imerecido, é para todos. Aqui, irmãos, fala da graça.
A graça que é derramada sobre todas as pessoas indistintamente. E aí a gente pode entender algumas coisas. Em primeiro lugar, eu não mereço mais que você. Você não merece mais que eu. Tudo é pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Eu não mereço mais. Não é o fato de você trabalhar mais que você merece mais no reino. Sabe por quê? Porque nós recebemos tudo pela graça. A salvação não é meritória. Não é pelo seu suor. É pela graça de Cristo. Porque pelo nosso suor, nós não podemos fazer nada. Pelo nosso suor, nós não podemos fazer nada com Ele para alcançarmos a salvação. E pela graça de um trabalhador, de um dono, um proprietário de uma vinha que teve misericórdia de nós e nos chamou e nos arregimentou para trabalharmos a sua vinha. Então nós precisamos entender que nessa seara todos são iguais. Em segundo lugar, eu não mereço mais que você e você não merece menos que eu. Tá bom? A outra coisa, procura observar a bondade de Deus e não a sua justiça. A sua. Tá? Procure observar a justiça de Deus e não a sua justiça. Por quê? Porque quando a gente olha para a nossa justiça, é verdade, a gente trabalhou mais, a gente se desgastou mais no calor do dia, trabalhamos pesado. Essa é a justiça. E pela justiça humana a gente poderia receber mais. A perspectiva do reino é, graças a Deus, o Senhor nos deu um favor que nós não merecíamos. Que coisa linda é o Evangelho, né? Jesus estava tratando com os discípulos, dizendo que ninguém merece mais que ninguém. O Senhor dá a quem quer e quanto quer. Mas aqueles primeiros, eles receberam a justa paga do seu trabalho. Pagamento justo. Eu pagarei um denário. A partir daí, todos os outros, na perspectiva deles, tiveram um pagamento injusto. O de 9, o de 12, o de 15, o de 17 horas. Todos tiveram um pagamento injusto. Queridos, a perspectiva nossa não deve ser a da nossa justiça, mas da bondade e da generosidade de Deus, que é um Deus bom. E olha, Jesus é mestre nas estratégias que na hora do pagamento, inclusive, seria melhor pagar primeiro o que recebeu primeiro, né? Aliás, o que foi trabalhar primeiro. Por quê? Porque isso aí já estava cansado, já ia embora para casa. Mas ele fez o pagamento primeiro pelos últimos, para que os primeiros trabalhadores pudessem ver. Às vezes o Senhor nos coloca em situações da nossa vida para a gente contemplar e para saber aquilo que está no nosso coração. Pois é, e o que estava no coração daqueles primeiros trabalhadores, eu mereço mais, eles merecem menos. Eu mereço mais, eles merecem menos. Eu trabalhei mais, ele trabalhou menos. Eu estava no calor, ele estava na praça e só chegou no final. Você está entendendo, meu irmão? Queridos, o Evangelho de Cristo é muito simples. Quando entendemos que nós não somos merecedores da graça de Deus, entendemos que maior foi o preço que Jesus pagou por nós, para nos salvar, entendemos que o salário que Ele nos pagou, a sua graça, a sua salvação, é pela graça. Nós não merecemos e não temos como pagar. Nada do que fizermos, suor, trabalho, religiosidade, vai ser suficiente para pagar a graça que foi derramada por nós. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Medite nisso, meu irmão. Deus, ele é um Deus bom. E que o parâmetro
não seja a sua justiça, mas a bondade de Deus. Deus é bom. Jesus disse isso. Há um só que é bom. Deus que está nos céus. Que a gente usufrua dessa bondade. Não sejamos invejosos. Que tenhamos a perspectiva do Deus que é bom e da sua misericórdia que dura para sempre. Amém? Podemos orar? Vamos orar. Santo Deus, nos dá um coração puro, santo, reto, que possamos olhar para Ti, Senhor, para todas as coisas, não com os olhos da justiça humana, mas percebendo a Tua bondade. Tu és um Deus bom, um Deus misericordioso. Nada merecíamos, Senhor, mas o Senhor nos abençoou. A Tua graça nos alcançou. Seja bendito o Teu nome. Obrigado por nos tratar daquilo que nós devemos ser, de uma vida transformada pela Tua palavra que nós precisamos ter. Age no nosso favor. Abra nossa mente e nosso coração. Pai, assim te oramos e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Que essa palavra toque o seu coração. Amém? Somos Podcast, terminando aqui mais um episódio. Você que é novo, tá? Nesse canal. Se você ainda não se inscreveu, queria pedir um favor a você. Se inscreva, tá? Aqui no nosso canal. Ative o sininho de notificações. Comente. Compartilhe a palavra de Deus. Que Deus possa abençoar você poderosamente. Possa transformar a sua vida pela palavra. Amém? Graça e paz. Fiquem todos com Deus.